Boa tarde, pessoal. Gostaria de dar boas-vindas a todo mundo que está aqui hoje presente na nossa primeira live do nosso projeto Meio Ambiente e a Poesia. Tomara que seja a primeira de muitas, né? Meu nome é Isabela e eu sou coordenadora do projeto, que na verdade já foi idealizada há um tempinho, mas que começou a ser efetivamente realizada há uns 2 meses aqui, por intermédio da UFV. Gostaria de agradecer a presença dos palestrantes, da Luciana e do Dalson, que vão falar um pouquinho hoje para a gente sobre Álvares de Azevedo. A escolha, né, desse tema de Álvares de Azevedo foi porque o nosso projeto ele tem como objetivo principal a publicação de revistas em quadrinhos para crianças. E o nome dessa revista em quadrinho vai ser Maneco, porque é o apelido de Álvares de Azevedo, em homenagem a esse autor. Uma das pessoas, né, da nossa equipe, ela tem uma afinidade maior com esse autor, que é a Eledmar, e ela vai ser a primeira a falar para vocês um pouquinho mais sobre o nosso projeto, e por isso a gente decidiu fazer essa homenagem para esse autor. Nós vamos hoje dedicar essa nossa primeira live para ele. Gostaria de chamar o Henrique, que vai ser o nosso moderador, que é uma pessoa da nossa equipe também, graduando em Engenharia Florestal aqui na Universidade Federal de Viçosa. Gostaria de chamar ele, então, para começar a nossa live como nosso moderador. Muito obrigado, Isabela. Gostaria de informar, gente, que o link para o formulário de confirmação de presença será disponibilizado no chat no decorrer da live. Por favor, preencha com os dados completos, né, pois esse formulário é para a geração do certificado. Fique à vontade para enviar as perguntas via chat, elas serão respondidas pelos palestrantes da apresentação. Daremos início agora à nossa programação com a primeira convidada do dia. Eledmar Reginaldo é estudante do curso de Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa e escritora sobre o pseudônimo de Libelo Vitória. A escritora de Sonhos em Versos, Poemas para um Anjo, A Dama da Noite, Marcas e Um Ato de Amor, Esperança e Fé. É uma das idealizadoras do projeto Meio Ambiente e Poesia e estará o apresentando. Seja bem-vinda, Eledmar. Boa tarde a todos. Obrigada a todos que se inscreveram, mas de forma muito especial os que estão participando. Gostaria também de começar agradecendo ao Dalson e à Luciana, sou a grande admiradora do trabalho deles. Então, algum tempo atrás, quando estava desenvolvendo o meu TCC do curso de Geografia, eu trabalhei com Álvares de Azevedo. O título do meu TCC foi Um Olhar Geográfico na Literatura de Álvares de Azevedo. Trabalhei um pouquinho de geopoética. E, enquanto eu estava apresentando na banca, uma professora virou e falou assim: "Oi, Eledmar, você ficou muito ansiosa, eu gostaria de saber se agora você vai parar de mexer com geopoética ou se virar novos projetos." Eu sempre fiquei com isso na cabeça, só que por motivos pessoais, por um bom tempo eu não pude fazer nada. Eu concentrei na poesia, que é o que eu mais gosto. Eu sou estudante do curso de Engenharia Florestal e as pessoas falam assim: tá, uma poetisa na engenharia, isso dá certo? A geopoética, ela permite fazer isso. O geo significa terra, e a poética não é só de poesia, ela é também do pensamento, é de toda a ciência. O forte da geopoética é trabalhar a ideia de pertencimento. E o projeto Meio Ambiente é Poesia tem como objetivo principal trabalhar a educação ambiental usando da literatura. Então, assim, eu não vou falar muito mais de geopoética, porque queremos organizar uma live só para falar desse assunto. Assim, talvez eu seja a idealizadora maior do projeto, mas ele só está sendo desenvolvido pela parceria com os meus amigos, que são estudantes também da Universidade Federal de Viçosa. Estamos sob a coordenação da professora Isabela, que é professora na UFV. Mas temos parceria com o professor Fernando, que foi meu orientador de TCC. Atualmente ele trabalha no Instituto Benjamin Constant, mas o IBC não está ligado ao projeto ainda. O Fernando faz isso como extra. O Fernando, ele está
trabalhando mais na parte de acessibilidade. O carro-chefe do projeto é a criação da revistinha infantil, a revista Maneco, e o Fernando ele está adaptando os textos para o Braille. Então, nós disponibilizaremos o arquivo em TXT, porque se uma pessoa que tiver deficiência visual quiser ter acesso ao material, é só quem tiver acesso à impressora, que é uma impressora especial, fazer a impressão e dar para essa pessoa. O projeto Meio Ambiente é Poesia, ele é de suma importância pelas crises ambientais que estamos enfrentando hoje. E quando nós entramos no blog, só a parte de cima, vocês vão ver que tem o início, aí lá no mais. No mais está escrito perguntas frequentes. Essas perguntas frequentes ainda não preenchemos, nós vamos aproveitar as perguntas que fizerem no chat, colocarei também algumas das coisas que eu vou falar aqui para vocês hoje, mas saindo perguntas frequentes, tem o quem somos. O quem somos ele é muito importante porque em época de fake news é bom sabermos quem é que está produzindo os conteúdos, né? Sem evitar circular falsas informações, ainda mais a área ambiental que tem muito misticismo, a gente nunca sabe ao certo o que pode e o que não pode estar fazendo. Aí, como eu já falei, a maioria são estudantes da Universidade Federal de Viçosa e também contamos com a ajuda do professor Fernando. Para garantir a qualidade dos textos da revista Maneco, nós sempre convidamos um revisor de conteúdo. Esse revisor de conteúdo é para garantir que não vai ter nenhum equívoco em nenhum conteúdo que estaremos passando para vocês. Como a Isabela já falou, a revista Maneco tem esse nome em homenagem a Álvares de Azevedo, que é o escritor que eu mais gosto, e ele é de grande importância para a história da literatura brasileira. A Luciana Fátima estará falando um pouquinho depois sobre ele, sobre as obras dele. O Dalson também vai falar bastante sobre a família dele. E como que será a participação da revista? Quem pode baixar, quem pode entrar em contato com a gente, para que público é destinado? A revistinha nós colocamos acima dos 5 anos, porque aos 5 anos é a idade normalmente que a criança está aprendendo a ler e a escrever. Mas os pais podem baixar a historinha e ler para menores de 5 anos. As escolas podem trabalhar pessoas de ensino médio, assim, uma coisa engraçada e, considerando minha idade, isso me deixa feliz. Eu era estagiária no Museu de Ciência da Terra Alex Dorofeff e uma vez nós fomos receber crianças do LDI. As crianças do LDI de Viçosa, elas não são alfabetizadas. E quando nós recebíamos algumas crianças, nós pegávamos e começava assim, básico. Em vez de falar rocha mineral, a gente falava pedra. E aí ia falando que era cada coisa. E teve uma vez que eu comecei, falei, gente, a pedra. E teve um menino que falou assim, ô tia, isso não é pedra não, tia. Isso aí é uma rocha, tia, é de que é um mineral. O menino olhou pra minha cara e falou assim, ô tia, o solo, tio, o solo vem da rocha. Eu fui aprender isso, gente, eu já estava na faculdade. Então, assim, para crianças a esse nível, o conteúdo, a revistinha está ao nível para crianças para crianças desse nível, mas tem que olhar a faixa etária e o conhecimento de cada um. Eu tenho sobrinhos com quem eu faço teste e eles olham para minha cara e falam, e só presta atenção em algumas coisas. Ô tia, a gente não pode matar a abelhinha porque ela luta para sobreviver assim como nós estamos lutando. Ô tia, nós não podemos jogar agrotóxico demais no solo porque senão
senão vai prejudicar a vida que é no solo, porque sim, o solo é vivo. Tem uma historinha que eu gosto muito, que é que tinha uma borboleta pousada em uma cegonha, e chegou um outro animal e falou assim: borboleta, essa árvore está viva? E a borboleta respondeu: não, eu passei minha vida inteira aqui, eu nunca vi ela se movendo, nunca vi ela se mexendo. E para nós também é assim, muitas pessoas acham que o planeta Terra não está vivo, porque nossa existência é curta demais para percebermos todos os fenômenos que estão relacionados à natureza, mas sim, o solo é vivo, é dinâmico, o planeta é vivo, nós dependemos do planeta, assim como ele depende de nós, é lógico que depende bem menos de nós, que quando morrermos o planeta Terra continuará aqui. Então nós queremos trabalhar a ideia de pertencimento. O professor que for trabalhar com a revistinha, ele vai decidir para qual classe que ele vai trabalhar, qual metodologia ele irá usar. Nós incentivamos assim, se for crianças, você leva mais para a parte mais fundamental, se é... não é legal você matar um animalzinho que ele também está lutando para sobreviver. É mais um apelo mesmo emocional, dependendo do tanto que a escola trabalha a educação ambiental, e sim, você entra mais nos conteúdos científicos. Para os mais velhos, já pode entrar já com tudo nesses tópicos científicos. Por que nós queremos o cadastro das escolas? As escolas que se cadastrarem, além do acesso à revista, ela receberá por e-mail o manual do adulto. O manual do adulto, nós estamos terminando de escrever ele para a primeira revistinha. A primeira revistinha, ela está também em fase final de elaboração. Liberaremos o cadastro das escolas só quando liberarmos a revista, porque, às vezes, apresentando o projeto, vocês têm uma ideia. Aí, vocês pegam, se cadastram, e quando a revistinha ficar pronta, você fala assim: nossa, não é nada do que eu esperei, que decepção. Aí vão simplesmente sumir, não vai ter graça. Nós vamos preferir liberar tudo junto. Mas, voltando no manual do adulto, o manual do adulto vai falar pontos-chave, que é por que escolhemos o arquetipo de cada personagem, por que escolhemos tais ambientes, por que escolhemos tal personalidade, porque uma revista infantil em quadrinho, ela não é só o que está escrito, ela é também a imagem. E se eu quero trabalhar a ideia de pertencimento, eu tenho que trabalhar a representatividade também. Todos esses materiais serão gratuitos. Uma pergunta: vocês podem enviar para a gente material impresso? Até o momento nós não temos nenhum apoio financeiro, então, infelizmente, nós não poderemos fazer isso. Mas, se vocês irem na aba Maneco, lá no projeto, ficará disponível lá. As escolas que tiverem interesse já podem mandar e-mail para a gente, que eu creio que ainda essa semana conseguiremos disponibilizar a primeira revistinha. Ela está na fase de revisão. Aí nós poderemos mandar e-mail para vocês informando. Aí o e-mail já está aparecendo na tela. Mas, assim, o que nós ofereceremos é o material gratuito, o manual do adulto. Sempre que publicarmos uma revistinha, tentaremos fazer uma live com um especialista para abordar o assunto. A escola sempre poderá pedir nosso apoio via e-mail. E além do manual do adulto e dessas lives, nós também queremos promover webinars. O webinar é aquele momento onde receberemos mais do que estaremos passando. É o momento que vai estar assim, no manual do adulto nós propomos uma atividade tal, mas nós estamos na zona da Mata Mineira. O projeto, o que nós estamos propondo aqui, talvez não seja condizente com a realidade da escola onde está sendo desenvolvido. Talvez o professor já tenha um projeto mais interessante.
Vocês podem desenvolver esse projeto, não precisam de forma nenhuma desenvolver o que está no manual do adulto, e nesses webinários serão vocês vão pegar e falar para a gente, nós estamos desenvolvendo tal coisa, mas isso é porque nós estamos cobrando de vocês? Não, isso é porque vai ter diferentes professores de diferentes regiões. Igual, eu vi na ficha de inscrição, tem professor de São Paulo, tem aqui do sul de Minas, tem professor do norte de Minas, que se inscreveram para participar. Não faz muito sentido nós focarmos muito em problemas da zona da Mata Mineira, nós focarmos na realidade da escola daqui, se a realidade de vocês é completamente diferente. Aí talvez o professor que está lá no norte de Minas está desenvolvendo um projeto que o professor do sul de Minas nunca ouviu falar, não sabia dessa possibilidade. Eles vão poder trocar figurinhas entre si, olha que bacana. E eu, como sou um pouquinho cara de pau, nesse momento estarei aprendendo com vocês. Então assim, fora isso, nós pediremos da escola que sempre preencham uma avaliação, porque, como eu já falei, eu sou mais adepta à poesia. Como fã de Álvares de Azevedo, eu sou mais ultrarromântica, e o ultrarromantismo não é muito bom, não é muito o foco das crianças hoje, né? A literatura infantil da romântica é completamente diferente. E são os professores que poderão dar esse feedback para a gente, para falar assim, o linguajar não está legal, vocês estão as historinhas estão grandes demais, está sendo muito conteúdo científico. Isso são os professores que poderão falar. Mas só os professores podem entrar em contato? Claro que não. A comunidade em geral está convidada a participar, podem baixar o material, podem entrar em contato via e-mail, que ficaremos muito, muito felizes em receber. Que todos nós fazemos parte do meio ambiente. Nós não somos superiores, nós mais dependemos dele que tudo, nós não somos nada sem o meio que nos cerca. E quando eu falo em meio ambiente, o conceito de meio ambiente não é só mato e bicho não, tá, gente? A cidade também faz parte do meio ambiente. Então, nós falaremos um pouquinho de saneamento básico, falaremos um pouquinho sobre a importância de minhoca, sobre formação de solo, uso exagerado de agrotóxico. Aí, assim, mas vocês são um grupo radical. Não, nós vamos apresentar o lado positivo e o negativo. Vocês decidem. É sempre a pessoa que tem que decidir o que fazer. Isso é até um pouco de profissionalismo. Só que, assim, nós vamos falar um pouquinho sobre eucalipto, sobre mineração, e falar assim, mas vocês são a favor de tudo na mineração? Não, tem vários acidentes, a forma que a mineração é feita no Brasil ainda deixa bastante a desejar, mas se não fosse a mineração, nós não poderíamos estar tendo essa conversa de hoje. Aí, além das revistinhas, nós faremos uma exposição quando completar 1 ano da revista, ou depois que acabar a pandemia, e essa exposição ela será dividida em 3 partes. Uma parte será mais dinâmica para incentivar a participação dos visitantes. A outra parte nós usaremos de poesia, que eu acho que a poesia tem o poder de tocar mais fundo a alma da gente. Já fizemos uma poesia com esse título e algumas pessoas falaram comigo, falaram assim, ô Libélula, depois que eu fui na sua exposição, nunca mais eu consegui jogar um papel na rua, ou nunca mais eu consegui pegar um panfleto de uma cidade que não é a minha. Tudo isso graças a um poema. E teremos também a parte onde vamos expor as revistinhas e um pouco do projeto das escolas que participarem com a gente. Aí, para isso, estaremos pedindo às escolas que sempre enviem para a gente foto com a autorização de uso de imagem, porque é através dessas fotos que poderemos fazer a divulgação do projeto, né? Mas se as escolas não tiverem um modelo, eu creio que já tem, nós poderemos nos disponibilizar. Estão abertas as perguntas agora?
Minha fala era bem curtinha mesmo. Obrigado, Eledmar. Então, nós temos uma pergunta da Cristiane Santana. As escolas e executar esses projetos? Esse projeto? Não. A escola decide quando entrar, decide quando parar, não é obrigada a trabalhar com todas as revistinhas, não é obrigada a trabalhar os projetos que estamos sugerindo. Ela é mais um material de apoio para os professores. Se vocês, qualquer momento, podem mandar sugestão, porque às vezes pode acontecer assim, eu estou focando em um problema da Zona da Mata Mineira. Por exemplo, então, sempre que liberar, o professor sempre vai poder entrar em contato com a gente, e será esses encontros que faremos um formulário para ver qual dia que a maior quantidade de professor poderá participar, para a gente conversar com os professores sobre os pontos fortes, e um professor sempre falar, na minha escola eu fiz tal coisa, deu certo, para a gente poder conversar mais. Ok. A gente agradece a sua paciência, não tem mais perguntas? Sou eu quem agradece. Agora nós vamos convidar o nosso segundo palestrante, Dalson Nascimento, artista plástico, historiador, pesquisador, genealogista, idealizador e organizador do Encontro de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Leste Fluminense, em Rio Bonito, Rio de Janeiro. É diretor do Centro de Referência Histórica do Leste Fluminense, em Rio Bonito, e diretor do Cartório de Genealogia do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraense. Além disso, é moderador das páginas Rio Bonito Antigo, Caminhos da Mata, Genealogia Itaboraense, Antigas Famílias de Tanguá, Memória de Boa Esperança. Ele irá falar para nós sobre a importância da família de Álvares de Azevedo para a história e cultura brasileira. Dalson, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todos. Eu estou muito honrado em estar participando com vocês. Eu que agradeço o convite que vocês fizeram, até porque sou apaixonado por Minas Gerais e pela história, e posso afirmar para vocês que foi em Minas Gerais que começou o meu despertamento para estar me envolvendo com a cultura como hoje eu estou envolvido. Eu sou nascido aqui na cidade de Rio Bonito, no leste fluminense, próximo à região dos Lagos, e eu sou uma pessoa que trabalha com resgate histórico aqui do leste fluminense. Nós fazemos um trabalho de digitalização de documentos de cartório de igreja. Faço um trabalho aqui de resgate histórico e difusão cultural do leste fluminense. Eu vou estar falando sobre a importância da família Álvares de Azevedo, da qual faz parte o poeta Manuel Álvares de Azevedo, que é o tema aqui em questão. A família do Manuel Álvares de Azevedo é uma família muito importante no Brasil, vinda de Portugal. Tem como patriarca o capitão Alexandre Álvares Duarte Azevedo, que era um capitão-mor, veio para essa região no século XVII, se estabeleceu em Itaboraí com um engenho de açúcar, e essa família teve uma importância muito intensa aqui na região do Rio de Janeiro e em todo o Brasil, porque foi uma família de poderosos senhores de engenho, que casaram entre si, entre alguns membros de famílias que vindas de Portugal também, que eram pessoas ligadas à igreja, pessoas ligadas ao governo português, né? E foram pessoas que existia um protecionismo entre essa elite agrária que se estabeleceu no século XIX. Então, mandava a maioria dos filhos estudarem no século XVIII, mandava estudar em Coimbra, já no início do XIX, meados do XIX, estudavam direito em Pernambuco, medicina, e foi uma família que dominou a política tanto na colônia quanto no Império, se expandiu de maneira muito interessante. E teve casos muito interessantes aqui de membros da família que foram padres e que tiveram filhos,
foram alguns senhores de engenho, tio, avô do poeta, que ele possuiu uma fazenda e foi um dos que eu considero uma pessoa muito interessante, o Domingos, o Alexandre Álvares de Azevedo. É um engenho colonial, é um engenho de Tapacorá. Nessa fazenda que se estabeleceram o capitão Mor, o Alexandre Álvares Duarte de Azevedo, que era português, foi mestre de campo, e ele casou com membros da família Duque Estrada. A família Duque Estrada também é uma família predominantemente muito poderosa também na região. Dessa família, eles criaram um núcleo, um clã de políticos, senhores de engenhos, que dominaram todo o Rio de Janeiro, tanto na área religiosa, filhos que iam estudar para ser padres, clérigos, outros estudavam para ser advogados, desembargadores, e dominaram também na política como senadores do Estado, daquele período do primeiro reinado do Brasil, do segundo reinado, e até na República. Tem um personagem muito interessante, dois, aliás, da família, um tio-avô do doutor, um tio-avô do Alexandre Álvares Duarte de Azevedo, do Manuel Álvares de Azevedo, que ele faz um testamento no ano de 1828. Esse testamento depois eu vou disponibilizar para vocês. O testamento ele é do ano de 1828 e ele deixa como herdeiros dele todos os escravos que ele tinha. Para mais de 60 escravos, ele liberta todos eles. Ele deixa esses escravos como dono de uma imensa fortuna, casas que ele tinha na vila de São João de Itaboraí, hoje a cidade de Itaboraí. Ele deixa terras, deixa bens móveis, deixa dinheiro. E interessante que existe um livro, não sei se a professora depois vai poder falar sobre isso, Nobiliarquia Fluminense, que foi escrito pelo conselheiro Joaquim Macedo Soares, que é membro da família, e ele traça a biografia dessa família Álvares de Azevedo, só que foi um livro escrito por uma classe senhorial, né, a classe dominante, politicamente dominante. Então, ele vai dizer que esse capitão Alexandre, ele deixa uma fazenda para 3 ou 4 filhos negros que ele teve com uma escrava, né, que depois esbanjaram o patrimônio. Mas, na verdade, essa fala que ele faz, depois eu fui perceber que nas entrelinhas, na verdade, era uma revolta que ele tinha por não ter sido herdeiro, porque o Alexandre Álvares Duarte de Azevedo, ele doa todas as terras para os escravos, deixa todos eles como senhores da própria fazenda. E foi um fato, eu imagino que naquela época foi um fato assim que mexeu muito com a sociedade, uma sociedade escravocrata, no ano de 1828, que era uma época bem, né, distante, quando se falava de sonho de liberdade. A proclamação da Lei Áurea só foi ocorrer em 17 de maio de 13 de maio de 1888. Então, era uma época muito distante, né? Então, é interessante ressaltar. Outro membro também da família Álvares de Azevedo foi o padre, deixa eu ver aqui. Esse aqui é um registro de batismo de Catarina de Lemos, que é filha do sargento Mole, Alexandre Álvares Duarte. Esse Alexandre Álvares Duarte é o patriarca da família Álvares de Azevedo no Brasil. Essa família ela vai se estabelecer em Itaboraí, como eu disse antes, e alguns filhos vão estudar no Rio de Janeiro, na metrópole, o outro vai se mudar para São Paulo. Um deles é o neto do Major Domingos Álvares de Azevedo, que é o doutor Inácio Manuel Álvares de Azevedo, que é o pai do poeta em questão, Manuel Álvares de Azevedo. Para vocês terem noção da importância dessa família, olha o que o pai dele, os cargos que o pai dele ocupou naquele período. Dr. Manuel Álvares de Azevedo formou-se em São Paulo em 1833, auditor das tropas da corte, tá bom? Só continuando aqui, o pai dele, a função que o pai dele ocupava em São Paulo naquele período, no Rio de Janeiro também. Vamos ver. Vou voltar aqui, porque o pai do poeta, Dr. Inácio Manuel Álvares de Azevedo, formou-se em São Paulo em 1833, auditor das tropas da corte, no ano de 1834,
juiz de direito de Niterói, no ano de 1835, primeiro chefe de polícia da província do Rio de Janeiro e membro de suas assembleias legislativas em 1842. Deputado-geral à 5ª legislatura, fidalgo, cavaleiro da Casa Imperial, cavaleiro da Ordem de Cristo, e casou-se com Dona Maria Luísa Silveira da Mota, filho do desembargador, juiz da corte, juiz da coroa, Joaquim Inácio da Silveira Mota, português magistrado no tempo da independência, e Dona Ana Luísa Gomes Silveira da Mota, nascida em Cuiabá, Mato Grosso, e irmã do conselheiro Inácio José da Mota, senador do Império. Do conselheiro Inácio Francisco de Silveira da Mota, barão da Vila Franca, morreu em 1885 como presidente da província do Rio de Janeiro, fazendeiro em Quissamã. Ou seja, a família Álvares Azevedo foi uma família muito poderosa, muito rica aqui na região do Rio de Janeiro e no Brasil. Foi uma família bem grande. E como a gente tem esse material aqui em PDF sobre Álvares Azevedo, a gente pode mandar para vocês, se for do interesse, a Aribela, é claro que ela vai querer, para poder somar dentro da pesquisa de vocês aí a respeito do Álvares Azevedo, não só dele, mas como toda a família dele. Como um livro é um livro muito bem consistente, eu acredito que vai ser de grande importância para vocês, para o pessoal da faculdade. Nós digitalizamos alguns documentos de família, casamentos, testamento, óbitos. É uma família muito mestiça, apesar de ter um lado da elite senhorial, tinha um grupo que teve vários filhos mulatos, né? E esse grupo interessante de filhos mulatos vieram para a região onde eu moro hoje, Rio Bonito. E eles eram descendentes de um padre que era membro da família também, e era um grupo bem influente aqui também na região, tanto na política quanto no ato da governabilidade aqui do município na época da emancipação política administrativa. Aqui ocorreu em 1846. A família Álvares Azevedo, se você botar no Google, vai aparecer muita coisa sobre essa família. É uma família realmente que eles receberam muitas benesses da coroa portuguesa, que eles tinham para mais de 40 engenhos aqui na região de Rio Bonito, Itaborei e Tanguá. Então, assim, por enquanto a minha fala é só essa, a gente está com o tempo aqui meio estreito, né? E vamos ouvir os outros também. Qualquer pergunta que estiver ao meu alcance a responder, eu respondo a vocês. Ok? Obrigado, Dalson. Alguém tem alguma pergunta a fazer ao Dalson? Vocês sim podem abrir o microfone e fazer a pergunta ou digitar no próprio chat. A nossa terceira e última convidada irá falar um pouco sobre a vida e obra de Álvares de Azevedo. Ela é estudiosa da vida e da obra do escritor, autora dos livros Álvares de Azevedo, O Poeta que Não Conheceu o Amor, Foi Noivo da Morte, Delírio, Poesia e Morte, A Solidão de Álvares de Azevedo, e coautora de Ad Infinitum Requiem para Álvares de Azevedo e Ian Curtis. Luciana Fátima, seja muito bem-vinda. Fale um pouco para nós sobre como você conheceu e quem é Álvares de Azevedo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade de estar aqui. É uma emoção muito grande falar para mim sobre Álvares de Azevedo. Eu adoro falar sobre Álvares de Azevedo. Vou até tentar me controlar aqui para não extrapolar o tempo. Vou tentar resumir ao máximo tudo que eu tenho para falar, porque minha vida é praticamente falar desse poeta maravilhoso, desse jovem que fez tanta diferença na minha vida e eu acredito que faz diferença na vida de tantas outras pessoas. Eu fiquei muitíssimo interessada nesse material do Dalson. Eu pesquiso muito sobre a vida e a obra do Álvares de Azevedo, e essa parte da família é uma parte que eu gostaria muito de me debruçar ainda para pesquisar. Então, Dalson, eu vou te procurar quando acabar isso daqui, para a gente trocar figurinha, porque eu acho que tem muita coisa interessante para a gente conversar sobre ele, porque a vida e a obra do Álvares de Azevedo é realmente fascinante. Eu
nem me lembro como que eu comecei a gostar de Álvares de Azevedo. Para mim, assim, desde sempre, eu pesquiso praticamente a minha vida toda a obra do Álvares. Comecei a me interessar pela obra, primeiramente pela obra, e depois, quando eu comecei a ler um pouco mais sobre a vida dele, eu fiquei impressionada, e aí comecei a mergulhar cada vez mais e mais nas pesquisas, e estou aí há quase 2 décadas pesquisando, escrevendo livro, escrevendo artigo, fazendo tudo que está ao meu alcance, principalmente para disseminar essa obra desse menino que foi tão importante. E eu vou começar a falar dele logo, porque falar de mim não tem relevância nenhuma. Vamos falar do Maneco. Como já foi colocado aqui, é verdade, eu esqueci de falar que eu sou de São Paulo, né? É porque a grande maioria aqui é de Minas, né? Eu estou em São Paulo nesse momento, sou de São Paulo, nasci aqui, mas eu adoro Minas Gerais, adoro a comida, adoro a cultura, adoro a arquitetura mineira, acho tudo muito legal em Minas, gostaria de ir mais, mas infelizmente nesse momento a gente não tem muita condição de fazer nada nesse sentido, né? Mas tenho várias viagens aí agendadas, né, programadas, tanto para Minas quanto para o Rio. Eu quero pesquisar, já fui várias vezes para o Rio de Janeiro, quero voltar para a Biblioteca Nacional. Eu acho que Biblioteca Nacional tem umas coisas que eu quero pesquisar lá, quero mergulhar naquelas paredes maravilhosas lá. Então ainda, né, tomara que essa pandemia passe logo e a gente possa voltar a retomar a nossa vida normal e fazer todas essas coisas, porque nosso país é maravilhoso, tem tanto para nos dar, né? Vamos falar do Maneco. Maneco, como já foi dito aqui, é o apelido do Manuel Antônio Álvares de Azevedo. Ele nasceu em São Paulo em 1831, filho dessas pessoas ilustres todas que o Dawson falou. Existe uma espécie de mito, né, uma espécie de lenda com relação ao nascimento do Álvares de Azevedo, porque as pessoas falavam que ele havia nascido na biblioteca da Faculdade de Direito. Então, nós temos aqui em São Paulo a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, né, e que foi uma das primeiras a serem fundadas, foi, na verdade, a primeira, e mais alguns dias depois, a Faculdade de Pernambuco foi fundada também de Direito, né, mas em São Paulo ela foi logo de cara, quando Dom Pedro deu autorização para abrir a faculdade, eles vieram, se instalaram lá na igreja de São Francisco. Então tem até uma pequena um pequeno ranço assim dos franciscanos. Eles falam lá sobre a faculdade de Direito, eles falam que o pessoal da faculdade de Direito veio e se instalou no convento e tomou a biblioteca para eles, tal. É uma história bem divertida. Mas tem uma lenda em relação ao nascimento do Álvares de Azevedo, que dizem que ele nasceu na biblioteca da Faculdade de Direito. Claro que isso não é verdade, primeiro porque naquela época a mulher nem poderia entrar na faculdade, não podia estudar, não tinha autorização para estudar na Faculdade de Direito, era só homem, né? E aí esse mito, na verdade, todo veio porque quando a mãe do Álvares de Azevedo estava para dar à luz, ele é o segundo filho, né? Ela teve uma menina antes, que é a Maria Luísa. Então, quando ela estava para dar à luz ao segundo filho, que seria o Álvares de Azevedo, ela veio para a casa da mãe. E a casa da mãe era bem pertinho ali da faculdade do Largo São Francisco. Então, a mãe organizou para ela não ter que subir escada, né? Porque era uma casa de 2 andares, organizou um salão que era o lugar mais arejado da casa, que era o lugar mais aberto e tal, organizou para ela uma cama, um quarto onde ela ia dar à luz, porque naquela época não tinha maternidade, era uma coisa mais, né, todo mundo tinha filho em casa, tal, chamava a parteira para ajudar, caso fosse necessário. E aí a mãe da Maria Luísa arrumou o quarto, que era o cômodo mais arejado, o cômodo mais fácil, de fácil acesso, que não tinha escada, não tinha nada, e esse cômodo era a biblioteca. Então, na verdade, o Álvares de Azevedo nasceu, sim, em uma biblioteca, que era o cômodo, né, da casa, do avô materno, no caso. Era a biblioteca, mas era a biblioteca da casa da mãe da Maria Luísa, não a do
da Faculdade de Direito, né? Então, se você pegar alguns livros que comemoram 100 anos de nascimento e tal, os literatos da época chegaram a afirmar que era muito mais interessante essa lenda de que o Álvares tinha nascido na biblioteca da Faculdade de Direito do que essa história verdadeira de que ele nasceu na casa da avó e tal, e que, assim, se era muito mais interessante a lenda, por que contar a verdade, né? E aí essa lenda foi se perpetuando, então muita gente ainda fala, nossa, o Álvares de Azevedo nasceu dentro da biblioteca da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Não, ele não nasceu lá, nasceu sim numa biblioteca, mas em outro lugar, né, na biblioteca da casa do avô. E aí, assim, só por esse nascimento, só por essa coisa tão peculiar, né, de ele ter nascido entre livros, a gente já imagina assim, poxa, como seria o futuro dessa criança, né? Então, ele teve uma infância, logo que ele nasceu, depois eles ficaram em São Paulo por pouco tempo, e aí ele voltou, junto com a família, para o Rio de Janeiro, né? Então, no Rio, ele cresceu com tudo que tinha à corte, né? Então, a família dele, como o próprio Delson disse, era uma família muito importante, então ele cresceu mimado, ele estudou nos melhores colégios, ele estudou num colégio chamado Colégio Stoll, e o diretor desse colégio Stoll vivia escrevendo cartas para o pai do Álvares de Azevedo, escrevia em francês, como era costume na época, né, todo mundo falava francês, então ele escrevia cartas dizendo, o pequeno Manuel é uma pérola, é um dos melhores alunos que eu tenho na minha escola, no meu colégio, então eu escrevia cartas e mais cartas, elogiando a genialidade do pequeno Manuel, desse menino que já tinha um futuro tão brilhante, né? Depois ele estudou no Colégio Pedro II, Colégio Pedro II também muito importante no Rio de Janeiro, e aí ele se formou lá, eles se formavam em letras, tal, né? Até no túmulo do Álvares de Azevedo, que está no cemitério São João Batista, está escrito lá, né? O bacharel Manuel Antônio Álvares de Azevedo, mesmo que ele não tenha chegado a se formar na Faculdade de Direito, ele não conseguiu se formar advogado, né, porque ele morreu antes, mas ele se formou bacharel, né, ele é como se fosse a conclusão do ensino médio hoje em dia, mas já dava o título de bacharel para o estudante, né, e aí ele tem esse título de bacharel, porque ele concluiu o curso nesse colégio Pedro II, e aí, concluídos esses estudos, chegou a hora de ir para a faculdade, então ele veio para São Paulo. Então, mesmo tendo nascido em São Paulo, ele passou praticamente a juventude no Rio, ainda que tenha estudado em colégio interno, em colégio, né, particular e tal, passava talvez nem tanto tempo assim com a família, mas ele passou tempo suficiente para ser assim um menino muito apegado à mãe e a irmã. Então, eram as duas pessoas mais importantes na vida dele, era a mãe e a irmã, que era Maria Luísa, as duas têm o mesmo nome, Maria Luísa, e a irmã, que tinha o apelido de Nhanhã. Então, todo mundo tinha apelido, né, naquela época. Então, a irmã querida dele, a irmã que ele gostava muito, assim, tinha um apego muito grande, era a Nhanhã, e a mãe, porque a mãe também estimulava a inteligência dele, estimulava que ele lesse poesia, que ele escrevesse poesia, então ela tinha um lado sensível, muito desenvolvido, né, e ele, como tinha esse apego tão grande a essa mãe, acabou desenvolvendo bastante esse lado mais sensível de produzir poesia, de ler muito, né, então ele volta para São Paulo, então, inevitavelmente, quando ele volta para São Paulo, que na época, né, em 1848, quando ele vai estudar Direito na faculdade aqui do Largo São Francisco, ele passa a fazer comparações entre São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, em 1848, não passava de uma vila, era um lugar muito pequeno, não tinha visibilidade nenhuma, praticamente não tinha entretenimento, era um lugar muito tacanho, né? Vamos colocar dessa forma, especialmente comparado ao Rio de Janeiro, que tinha corte, tinha muitas opções de entretenimento, tinha muita coisa vinha da Europa e vinha para o Rio de Janeiro, então você tinha aquela coisa, teatro, bailes,
saraus, sabe aquela coisa que a gente vê em filme, assim, do século XIX, aquelas roupas maravilhosas, tal. Tudo isso estava no Rio de Janeiro, né? Em São Paulo não tinha nada disso, mal tinha um bailinho e tal. O que de mais divertido tinha em São Paulo eram os saraus da Marquesa de Santos. Então, Marquesa de Santos, que era, inclusive, amiga da mãe do Álvares de Azevedo, ela oferecia saraus para os estudantes, ela dava uns bailes, então era uma coisa assim, que é onde o pessoal ia mais se divertir. E o Álvares, com essa coisa toda de ficar em São Paulo, que era um lugar interiorano, que não tinha diversão, que não tinha glamour, né, como tinha no Rio de Janeiro, foi ficando cada vez mais entediado. Então, ele lia muito, ele lia loucamente, o tempo inteiro. Se você pegar as cartas dele, que as cartas sobreviveram, não todas, obviamente, mas algumas cartas sobreviveram, e a gente tem acesso hoje a essas cartas que ele mandava para o Rio de Janeiro, para a mãe, para o pai, para a irmã, para o primo e para um amigo. Ele estava sempre reclamando que São Paulo era muito chata, que São Paulo não tinha nada de emocionante, que se comparasse com o Rio de Janeiro era um lugar horroroso, tal. E aí, essa era praticamente a diversão. Ele estava sempre pedindo livro, né, pedindo para os pais comprarem livros, quando possível, importar livro da Europa. Então, ele lia muitos livros no original, no idioma original. Então, ele era muito inteligente, ele tinha um intelecto muito desenvolvido. Então, ele lia no original em inglês, ele lia em francês, ele sabia latim, né? Todo mundo estudava latim naquela época, então ele tinha condições de ler esses livros todos no original. Então, ele tinha esse intelecto muito desenvolvido, e por conta desse monte de coisa que ele lia todos os clássicos da literatura mundial, ele começou a desenvolver essa coisa de escrita, e aí era moda na época, na verdade, de escrever poema, né? Então, eu considero assim que o Maneco, o Álvares de Azevedo, ele nasceu em São Paulo. O Manuel Antônio Álvares de Azevedo nasceu em 1831, e o poeta Álvares de Azevedo nasceu em 1848, porque a partir do momento que ele volta para São Paulo, é que ele começa a produzir. Na verdade, ele já produzia no Rio de Janeiro, mas ele começou a produzir muito mais em São Paulo. Por quê? Porque não tinha o que fazer aqui, né? Na época a gente não tinha internet, não tinha rede social, não tinha TV, não tinha nada disso. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ler, eu vou escrever, eu vou estudar. Então, ele era um aluno brilhante, ele era um leitor voraz, e ele escrevia loucamente, ele escrevia muito. Então, se a gente pegar assim, a obra, eu vou entrar já para falar um pouquinho mais da obra dele, se a gente pegar a produção literária dele, no tempo que ele morou em São Paulo, que é praticamente quando ele começou a escrever com mais afinco, essa produção ela é muito impressionante, porque se você pegar a obra completa dele, que saiu um livro, é um livro enorme, sabe, tem muitos textos. Então, comparando com outros estudantes, com outras pessoas que escreviam na mesma época, a produção dele é muito impressionante. Ele produzia muito mais do que os outros, né? Outras pessoas que estavam na mesma época produziu. E aí, assim, a partir desse nascimento literário do Álvares de Azevedo, ele começou a se envolver intelectualmente em sociedades, né, sociedades acadêmicas. Algumas pessoas dizem até sociedade secreta. Então, a gente tem sociedade epicureia, a sociedade byroniana, que é até essa influência que todos os jovens que vinham estudar na faculdade em São Paulo sofriam do Lord Byron, que é o poeta inglês. Então, eles se autodenominavam byronianos, tem até vários estudos com relação a isso. E aí, esse boom cultural, essas pessoas, esses jovens todos lendo e escrevendo, e muitos poetas, muitos escritores. Então, era um núcleo, era uma coisa assim, um núcleo intelectual muito desenvolvido. Então, eles trocavam muitas ideias, eles trocavam muitas críticas sobre
o que eles produziam, os poemas que eles produziam. Eles traduziam muita coisa, então traduziam principalmente Lord Byron, que estava na moda, todo mundo era byroniano, todo mundo queria seguir os passos de Lord Byron, e aí eles se trocavam, eu traduzia esse poema, eu traduzia esse daqui, eles publicavam em revistas acadêmicas que circulavam somente dentro da faculdade. O Álvares de Azevedo, apesar de toda essa produção que ele teve, ele nunca publicou nada. Então, ele tinha um sonho. Se você pegar os textos dele, ele sonhava glórias. Então, ele sabia da genialidade dele. Ele estava sempre buscando trazer inovação para os poemas dele. Ele estava sempre querendo ser diferente, né? Então, ele ficou muito amigo de dois poetas, que um até ficou um pouco mais conhecido, outro nem tanto, mas eles criaram o que a gente conhece hoje como o triunvirato paulistano. Então, eram 3 poetas, que é o Bernardo, o Aureliano e o Álvares, né? O Bernardo Guimarães, o Aureliano Lessa e o Álvares de Azevedo. Então, eles ficaram muito juntos, moravam em repúblicas, né? Juntos, dividiam o mesmo teto, e faziam saraus, faziam leituras de poemas entre eles. E aí, o que nós temos hoje da obra de Álvares de Azevedo? Quando esses 3 poetas especificamente se juntaram, eles fizeram um plano de publicar um livro chamado As Três Liras. Então, As Três Liras seriam poemas desses 3 poetas, o Álvares de Azevedo, o Bernardo Guimarães e o Aureliano Lessa. Essas 3 liras, eles somente planejaram, não conseguiram publicar, porque o Álvares morreu antes. Então, enquanto eles estavam fazendo esse planejamento para publicar esse livro, porque era o sonho de todo mundo ter um livro publicado, né? Isso dava um status maior para eles. Ele não conseguiu publicar porque ele morreu antes, né? Então, o único livro que o Álvares teria organizado mesmo, assim, colocado em ordem e tal, teria sido um livro que faria parte desse As Três Liras, que é um livro que ele idealizou chamar de A Lira dos 20 Anos de um Trovador Sem Nome. Então, esse é A Lira dos 20 Anos de um Trovador Sem Nome, na verdade, A Lira dos 20 Anos. Eles eliminaram esse título, parte do título, porque era muito grande, e a gente tem acesso hoje à Lira dos 20 Anos. Esse A Lira dos 20 Anos talvez seja um dos mais conhecidos, um dos livros mais conhecidos do Álvares de Azevedo, porque é um livro de poemas, né? Então, ele tem uma teoria muito interessante que ele colocou na introdução desse livro, que ele fala sobre essa binomia. Então, a binomia seria uma divisão do livro em 2 partes. Então, uma parte é mais lírico, então os poemas eles são mais sentimentais, e o outro é mais jocoso, um pouco mais no sentido de não ser tão poético, né? Então ele faz essa divisão do livro, e ele chama de binomia. Então ele coloca assim, que seria essa binomia, né, que ele criou. Como ele estava sempre inventando coisas, como ele estava sempre querendo ser diferente, ele criou essa binomia e chamou de As Duas Almas que Moram nas Cavernas de um Cérebro Pouco Mais ou Menos de Poeta, uma verdadeira medalha de 2 faces. Então isso, na verdade, foi o que ele mais se aproximou do que ele gostaria de ter visto impresso. Não deu tempo, porque ele morreu muito cedo, mas ele deixou isso mais ou menos organizado em 2 partes. Óbvio que, se você pegar outras edições desse livro, a gente tem edições assim, a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, primeira parte, a segunda parte, poesias diversas. Então, assim, com o tempo, essa ideia dele, esse ideal de livro dividido em 2 partes, acabou se perdendo, né? Então, isso é muito triste, porque a gente não conseguiu manter
o que ele havia idealizado como seu livro. Mas, hoje em dia, já tem editoras muito mais preocupadas com essa questão de vamos manter o ideal, né? E aí acaba dividindo o livro só em 2 partes mesmo, e é interessante a gente conhecer esse ideal, né, que ele tinha, para a gente tentar entender, quando a gente pega o livro para ler, a gente tentar entender o que é que acontece ali nesse livro de poemas, né? E depois também destacaram-se vários outros poemas para fazer poemas malditos, poesias sarcásticas, poesias, então a gente acaba desvirtuando um pouco essa obra, né? Além desse livro de poemas, ele escreveu também o Noite na Taverna. Noite na Taverna é um livro gótico, é um livro dark, é um livro muito pesado, né, para algumas pessoas, porque fala muito de morte, fala muito de coisas meio escatológicas, tem assassinato, tem tudo nesse livro, né? Mas é um dos livros mais bem acabados que o Álvares deixou. Então, Noite na Taverna também tem, acho que é um dos livros mais editados dele. Então, desde que começou a sair as publicações do Álvares de Azevedo, esse é um dos mais famosos. Os alunos adoram. Então, lidar com Noite na Taverna, no Fundi 2, no ensino médio, os alunos piram, porque é um livro super dark, super pesado, cheio de coisa de terror, cheio de coisa de horror. Então, os alunos gostam muito dessa parte da obra do Álvares de Azevedo, é muito interessante, né? A gente tem também o Macário, que é uma espécie de peça de teatro, em que o Macário, que é o personagem título, ele se encontra com Satã numa taverna, num lugar assim, e aí eles vão passear por São Paulo, e aí eles vão filosofar e falar sobre a vida, a morte, as mulheres, o amor, o sexo. Então eles vão, é quase como se fosse um embate filosófico entre o jovem Macário, que é um estudante de 20 anos, que chega em São Paulo. Então tem esse livro especificamente tem o personagem principal tem muitas semelhanças com o próprio Álvares de Azevedo, então é muito interessante, porque você consegue encontrar um pedacinho do Álvares de Azevedo ali no próprio Macário, e eles saem passeando por São Paulo, falando sobre o clima, que é horrível em São Paulo, que chove o tempo inteiro e tal, apesar de que no Macário, a cidade ela não é nomeada, em nenhum lugar ele diz declaradamente São Paulo, mas você consegue enxergar ali, né, pelos detalhes que ele vai passando, que na verdade é a cidade de São Paulo, até porque o próprio Macário é um estudante, chega na cidade, então é muito parecido com a história do Álvares de Azevedo. Então, A Lira dos 20 Anos, Noite na Taverna e Macário são os mais conhecidos, né, são os livros mais conhecidos do Álvares. Os menos conhecidos, você tem o Conde Lopo, o Poema do Frade, o livro de Fra Gondicário, e esses livros todos, eles seriam fragmentários, então eles estão incompletos, ele não concluiu a escrita em tese, né, porque existe uma teoria de que, na verdade, o Álvares, e eu aceito muito essa teoria, eu sou muito fã dessa ideia, de que, na verdade, o Álvares ele era tão avançado, ele era tão desenvolvido intelectualmente, e ele era tão... ele buscava tanto uma novidade, ele queria tanto trazer um diferencial para a obra dele, ele queria que a obra dele se destacasse de tudo que se produzia naquele momento ali. Então, a gente está produzindo poemas aqui, byronianos e tal, eu também vou seguir essa linha, porque ele gostava muito de Byron, então ele é, inclusive, conhecido como o byroniano brasileiro, mas ele sempre buscava imprimir ali alguma coisa diferente, ele queria sempre trazer um diferencial. Então, se você pensar que o Álvares colocou algumas características nos poemas dele que só entrariam para a história da literatura no modernismo, quase 100 anos depois. Então, ele trazia muita inovação para os poemas dele. Claro que, por conta disso, ele era
não era tão bem compreendido, então as pessoas não entendiam muito bem o que ele estava querendo dizer com aquela coisa toda. Todo mundo fala, isso aqui é muito pirado, isso aqui é meio maluco, isso aqui não sei. Então, críticos literários renomados chegam a dizer que alguns desses menos conhecidos do Álvares, eles não estão acabados, ele não conseguiu terminar, são menos elaborados, então, e existe uma crítica muito grande. Só que existe também uma teoria que diz que essa evolução intelectual toda dele, na verdade, esses livros que ele deixou inacabado porque ele quis. Então, era uma estética do inacabamento, era uma estética do fragmentário. Então, era assim, ele escrevia um fragmento, depois outro fragmento, e depois outro fragmento, e essa aqui é minha obra, é uma obra fragmentária. E o que é isso, senão modernismo? Então, é muito moderno, é muito avançado, é muito vanguardista, né? Então, ele, talvez, isso tudo, ele realmente não tenha tido tempo para concluir essa obra, mas talvez ele estivesse fazendo isso de propósito, porque ele era tão avançado, tão vanguardista, que ele já sabia o que ele estava fazendo. Então ele falava, não, vou deixar isso daqui para que as gerações futuras, porque era o sonho dele, que a obra dele sobrevivesse à vida dele, que é o que realmente aconteceu, né? Então ele já pensava assim, não, eu vou deixar esse quebra-cabeça aqui para que as gerações futuras montem esse quebra-cabeça. Isso aconteceu? De fato aconteceu. Hoje, se a gente pesquisar no Google, na internet, a gente tem milhares de páginas, blogs, artigos acadêmicos, TCC, dissertação, tese, a gente tem todo tipo de texto acadêmico, de texto não acadêmico, de blogs, de pessoas que continuam perpetuando essa obra do Álvares de Azevedo. Então, assim, é muito interessante estudar esse tipo de obra, estudar esse material todo, porque a gente, na verdade, nunca vai ter certeza absoluta do que ele quis enquanto produzia essa obra. Mas eu acho que a gente ainda vai passar um bom tempo pesquisando, tentando entender, tentando montar as peças desse quebra-cabeça que ele deixou para a gente. E, assim, eu acho isso fascinante, porque o ano que vem vai fazer 190 anos do Álvares de Azevedo, e, assim, eu já estou esse ano planejando um monte de coisa que eu quero fazer, de pesquisa, de livro, de evento. Espero que a pandemia já tenha passado até lá para a gente poder fazer um monte de coisa aí, uma celebração à altura, né, do Álvares de Azevedo, porque, assim, para além dessa figura, né, que foi o poeta tão importante para a nossa literatura, ele também deixou uma obra que é muito interessante da gente estudar, que, assim, continua ecoando até hoje entre jovens, entre adultos. Então, é só você pegar um livro do Álvares de Azevedo que você vai se perder por aquelas páginas. Então, eu acho que o objetivo maior dele, ele não conseguiu publicar nenhum livro enquanto ele estava vivo, porque ele morreu, infelizmente, aos 20 anos de idade, não conseguiu concluir a faculdade, né? Morreu quando estava se preparando para cursar o 5º ano, ele ia voltar, estava passando férias no Rio de Janeiro com a família, ele ia voltar para o 5º e último ano da faculdade, não conseguiu, porque morreu no Rio. Mas eu acho que o objetivo maior dele, que foi fazer com que a obra se perpetuasse, eu acho que ele alcançou esse objetivo, porque estamos aqui reunidos em plena tarde de sábado, falando sobre Álvares de Azevedo, tem todo um projeto lindo aí sobre essa coisa de geopoesia, vamos
lá com os jovens, com as crianças. Eu acho que esse é o caminho. Acho que isso, na verdade, só vai contribuir para que a gente consiga perpetuar ainda mais essa obra do Álvares, que é tão importante para a gente. Era isso que eu tinha para falar. Se me deixar, eu vou falar aqui até de noite. Então, é melhor eu parar por aqui. Agradeço a atenção de todo mundo. Se tiver alguma pergunta... Luciana, nós que agradecemos. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta. Luciana, lá no YouTube, nós temos uma pergunta da Rose Fieto. Uhum. Noite na Taverna é um conto? Não. Noite na Taverna é um... Eu acho que a obra toda do Álvares de Azevedo, tirando os poemas da Lira dos 20 anos, ela é um tanto quanto inclassificável. Então, vários teóricos tentam classificar a obra do Álvares, e existem vários nomes para cada obra dele, né? Então, Conde Lopo tem um nome e tal, Macário, mesmo Macário, as pessoas têm dificuldade de dizer é teatro, não é teatro. O Noite na Taverna, na verdade, ele é um livro composto de 5 histórias, se você considerar somente as histórias dos narradores, e aí tem uma introdução e uma conclusão, que é o epílogo e tal. Então, o Noite na Taverna, na verdade, ele se enquadra naquela coisa de narrativa moldura. Então, a narrativa moldura você começa a contar uma história que vai te dar um quadro geral para você entender aquilo ali. E depois, dentro dessa moldura geral, você tem uma outra narrativa que é individualizada, depois uma outra narrativa que ela se sustenta sozinha, uma outra narrativa. Então, são 5 histórias dentro de um único livro, mais uma introdução e um epílogo. E aí, não dá para dizer é um conto, também não é uma novela. Então, assim, é meio que, e eu concordo com isso, meio que inclassificável. Né, mas o estilo ele entra dentro dessa questão de narrativa moldura, porque são várias narrativas dentro de uma história só, dentro de um livro só. Luciana, eu tenho uma pergunta. Uhum. Sempre quando pensamos em Álvares de Azevedo, as pessoas falam um pouquinho da sociedade epicureia. É um tema polêmico, bastante polêmico, mas assim, nós estamos colocando o nome dele em uma revistinha infantil, então, por favor, desmistifique-se um pouco para nós. Como eu disse, muita coisa referente à vida do Álvares de Azevedo é uma coisa meio lendária, meio... a gente não tem documentação histórica para dizer assim, é verdade, não é verdade. Tudo que a gente tem, na verdade, são livros, e alguns livros de pessoas que conviveram com ele, né, que viveram naquela época. Então, a gente meio que tem que se basear nesse tipo de coisa, né? A sociedade epicureia dizem que é uma sociedade que os 3, né, o Álvares, o Bernardo e o Aureliano, teriam fundado em São Paulo, e que era uma sociedade de excessos. Então, todo mundo bebia, todo mundo fazia orgias, eles se trancavam dentro de uma casa, de um casarão abandonado, e aí eles ficavam, 15 dias, 20 dias trancados, cometendo todo tipo de excessos. Por quê? Porque eles se inspiravam no Byron, e o Byron era o cara dos excessos. Então, vamos seguir os passos de Byron, porque se o Byron fazia tudo isso, a gente tem que fazer também. E aí, é verdade ou é mentira? Não dá para saber se é verdade ou é mentira, mas tem um livro do Bernardo Guimarães, que foi parte desse grupo e que foi o que mais viveu. Ele morreu com, quase 80 anos, não lembro agora exatamente, mas ele foi o que mais viveu. O Álvares morreu com 20, o Aureliano morreu novinho também, e o Bernardo, dos 3, foi o que mais viveu. E o Bernardo escreve sobre a sociedade epicureia,
e fala que é tudo verdade, que eles se trancavam numa casa lá, numa república, fechava as janelas, fechava as portas e cometia todo tipo de excesso. Então, como uma pessoa que, em tese, fez parte dessa sociedade epicureia, fala sobre a existência dela com tantos detalhes, a gente acredita mais do que desacredita. Mas é uma questão a ser considerada. E você sabe dizer em qual ano essa sociedade foi fundada? Que eu não lembro se foi nas Cartas de Álvares de Azevedo, mas foi um livro sobre ele que fala que a sociedade de Epicureia funcionou na chácara dos ingleses, que era onde eles moravam, mas que ela foi fundada em 1853, ou seja, um ano após a morte dele. Quando eles moravam na chácara dos ingleses, foi bem na época que o Álvares morou com o Bernardo e com o Aureliano na chácara dos ingleses, mas foi por um período muito curto. Agora, ano especificamente, eu não arrisco dizer, não. Porque o livro do Bernardo, ele não traz datas. O Bernardo, ele era um escritor muito... Ele escreveu muito, né? Escreveu muitos romances e tal. Tem, inclusive, um livro em que ele, bem depois que o Álvares morreu, ele cria um romance dividido em 2 partes, e a primeira parte desse romance, ela é toda como se fosse uma biografia romanceada da vida deles, dos 3. Então ele mudou um pouquinho só o nome de cada personagem, e ele meio que recria aquela época de estudante deles 3. Mas ele não dá datas. E o que tem de data nas memórias do Bernardo Guimarães, essas datas elas não batem. Então não dá para falar, por mais que ele tenha vivido aquele tempo, por mais que ele tenha estado lá, presenciado tudo, sabe, dá um problema de data aqui, um problema de data ali, então a gente não tem muito como afirmar. E como eu não me dediquei a fundo ainda a pesquisar a sociedade epicureia, eu não arrisco falar sobre data, foi assim, foi assado, porque qualquer coisa que eu dissesse aqui, acho que eu não estaria sendo honesta, porque eu realmente nunca me dediquei a pesquisar especificamente as sociedades como um todo, mas a sociedade epicureia especificamente. Uma pergunta agora meio que pessoal. Você viu um livro que está sobre Álvares, que é o Crush de Álvares de Azevedo. Eu ainda estou criando coragem para ler o livro. Eu já li. A capa. Sim, você já comentou que estava lendo. Que pode falar alguma coisa? Porque a capa é muito pesada. Não, eu já li. É um trabalho de pesquisa muito interessante. O autor, ele se dedicou a buscar... Eu achei um trabalho de pesquisa muito interessante. Por quê? Porque apesar de ser o título ser o Crush de Álvares de Azevedo, não é um livro sobre o Álvares de Azevedo. É, na verdade, um livro sobre o Luiz Antônio, e o Luiz Antônio seria o crush do Álvares de Azevedo. O trabalho de pesquisa é sensacional. Ele seguiu os passos assim do Luiz Antônio e pesquisou sobre a vida, porque o Luiz Antônio viveu muito mais do que o Álvares. Então, ele... pesquisou em jornais, pesquisou em livros, em revistas, ele fez uma pesquisa muito aprofundada sobre o que aconteceu com o Luiz Antônio. Por quê? Porque o Álvares de Azevedo trocava muitas cartas com o Luiz Antônio. Algumas dessas cartas, provavelmente não todas, elas chegaram até nós, e tem algumas cartas assim, ele mandava muito poema para o Luiz Antônio, ele escrevia o poema e mandava... ele confiava muito na opinião desse amigo. Eles chegaram a morar juntos em uma república aqui em São Paulo, porque o Luiz Antônio também veio estudar aqui na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, apesar de não ter, eu não me lembro, acho que ele não se formou aqui, ele se formou em outra faculdade, não me lembro direito se foi aqui em São Paulo, mas ele não ficou aqui durante muito tempo, mas ele chegou a morar com Álvares em uma república, e esse livro, ele investiga
esse amigo. E por que tudo isso? Porque em uma carta, que é uma carta muito longa, acho que é uma das mais longas que o Álvares escreveu, que chegou até a gente, ele se diz muito triste, muito decepcionado, porque o Luiz Antônio não viria. Eu acho que eles tinham combinado de o Luiz Antônio vir estudar em São Paulo, e o Luiz Antônio não veio. Então o Álvares escreveu uma carta para ele muito decepcionado, falando assim: poxa, eu me programei todo para que você viesse para cá, para que a gente morasse junto, e não sei o que, você não vem agora. Uma carta assim, bem tirando satisfação, sabe? Você não veio e eu fiquei aqui esperando você, e não sei o quê. E muita gente acha, e tem um monte de coisa assim na carta, né? Que muita gente acha que eles tinham um certo casinho ali, né? Um caso. Eu acho que o que acontece, a gente tem que tentar ler as coisas. É muito difícil, mas a gente está no século XXI e a gente tem que pensar que tudo isso aconteceu no século XIX, no começo, lá em 1800 e meados de 1850, então em meados do século XIX. Era outro tudo, era outra vida, era outro tipo de relação, era outro tipo de amizade, era muito diferente. Então, eu não sei, assim, eu não posso dizer, o livro, apesar de, em tese, o autor ter começado a escrever para descobrir alguma coisa, se realmente havia um relacionamento homofóbico do Álvares e do Luiz, ele não conclui, e aí ele fala assim, olha, não existe nenhuma prova de que eles realmente tinham um caso, então eu fiz essa pesquisa toda para saber o que aconteceu com o Luiz Antônio depois que o Álvares morreu, e aí ele realmente investiga a vida do cara todinha, até a morte dele, mas não tem uma conclusão, dizendo, havia um relacionamento homofóbico, não havia um relacionamento homofóbico, então eu acho que é muito difícil para a gente hoje ler as coisas com o olhar do século XIX, né? Mas o livro em si, ele é muito interessante e vale a pena ler, viu? Eu recomendo. Que obrigada. Eu já tenho o livro, mas eu também tenho o contato do autor. Eu fiquei começar a ler, eu vou xingar o autor. Não vai não. Que bom. A minha última pergunta, que também envolve um pouquinho de polêmica, tem gente que fala que Álvares de Azevedo morreu de tuberculose porque ele era muito boêmio, que ele meio que se deixou da vida acadêmica para se dedicar à boemia. Fala um pouquinho mais sobre isso para a gente. Olha, eu acho que seria impossível ser o aluno tão brilhante que ele era se ele fosse o beberrão que todo mundo diz que ele era. Claro que seria possível estudar durante o dia, porque eles não trabalhavam, então o pessoal só estudava. Então, ele estudava muito, ele lia muito, ele era muito dedicado ao estudo do direito, ao estudo da língua, ele se dedicava muito a estudar a língua portuguesa. Ele escreve uma carta para a mãe dele falando que ele está estudando a língua portuguesa, então ele se dedicava ao estudo da língua, ao estudo do direito. O primo dele, que é o Jaci, quando veio recolher as coisas dele em São Paulo e pegou livros dele, falou que ele tinha assim, praticamente dissertações inteiras escritas nos livros, então ele escrevia no próprio livro, ele fazia as considerações dele sobre o direito, que é o que ele estava estudando. Então, eu não sei se uma pessoa que estudasse tanto e fosse tão brilhante quanto ele era, conseguiria conciliar isso tudo com as bebedeiras todas. Uma vez ou outra, eu acho que sim, porque, como eu falei no começo, era um monte de jovem que vinha estudar em São Paulo, fora dos olhos, das vistas dos pais. Então, praticamente todos vinham de outros estados, de outras cidades, eles vinham para São Paulo. São Paulo era
meio que terra de ninguém, não tinha ninguém que vigiasse os meninos. Então, se a gente pensar na juventude que a gente tem hoje, como eles, principalmente faculdade, o pessoal gosta de jogos universitários, então vamos, sei lá, fazer uma bebedeira, vamos ficar no bar aqui. Se hoje acontece isso, imagine naquela época que vinha um monte de jovem de lugares diferentes, se reuniam em um lugarzinho que não tinha nada para fazer, que era um tédio, e que não tinha ninguém para vigiar, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha família, não tinha... Então, assim, eu acho que eles bebiam sim, eles abusavam sim, mas não tanto a ponto de fazer com que ele, o Álvares especificamente, sei lá, se perdesse do caminho que ele tinha escolhido. Eu acho que se ele não tivesse morrido, ele talvez não fosse um grande poeta, mas fosse um grande jurista, fosse um grande advogado, um juiz, como o pai foi, né? O Dawson falou no comecinho sobre todas as conquistas profissionais do pai dele. Eu acho que ele teria seguido os passos do pai, sim, e teria sido um brilhante jurista, uma pessoa que, sei lá, ele poderia ter virado político, porque ele era de uma família muito boa, ele era de uma família rica, que tinha posses, que tinha contatos. Então, assim, não tem por que ele não ter se dado bem na vida. Ele se daria muito bem na vida, mas, infelizmente, morreu antes. Em relação à morte, só para eu falar rapidinho, muita gente diz que foi de tuberculose. Tuberculose era a doença da moda, todo mundo tinha tuberculose, todo mundo morria de tuberculose. Óbvio, a gente não tinha, né, hoje não tem vacina, imagine naquela época, né, não tinha penicilina, não tinha tratamento, não tinha, então era muito complicado cuidar de uma doença como a tuberculose. Todo mundo tinha e todo mundo morria de tuberculose. Dizem que o Álvares não morreu de tuberculose, ele pode até ter desenvolvido a tuberculose, porque no Rio de Janeiro ele foi lá para aquela fazenda lá do Itaboraí, que o Dawson falou no começo, passar férias, e que dizem que em um passeio ele caiu do cavalo e se machucou. Então, esse se machucou, tem uma série de teorias, tem uma teoria de que foi apendicite que complicou, mas o que existe de fato ele teve, no atestado de óbito dele, consta que ele morreu de um tumor na fossa ilíaca. Então, ele teria caído, se machucado, desenvolveu um tumor, ele foi operado pelos melhores médicos do Rio de Janeiro. É importante que se frise, porque existe essa informação, isso está documentado. Ele foi operado pelos melhores médicos que haviam no Rio de Janeiro naquela época, e aí, sem anestesia, porque ainda não existia anestesia, então no máximo era um éterzinho ali para dar uma desmaiadinha, mas foi operado a sangue frio, não teve anestesia, e aí essa cirurgia teria se complicado. Ele ficou, o que a gente tem documentado ele caiu no dia 10 de março, morreu no dia 25 de abril, então ele teria ficado 45 dias em cima da cama, sofrendo, então com problemas ocasionados por essa cirurgia, que foi sem anestesia, que ele sofreu demais. Então, o que aconteceu? Ele pode até ter desenvolvido essa tuberculose? Pode, mas no atestado de óbito não é isso que conta, que está escrito. Então, o atestado de óbito diz que ele morreu de um tumor na fossa ilíaca. E aí, hoje em dia, a gente tem essa informação relacionada à morte dele. Alguém tem mais alguma pergunta? Podem ligar o microfone, caso queiram, ou podem digitar no chat. Então, como eu estava falando aqui, realmente a família dele, ele era cercado de pessoas muito poderosas, parentes que estudavam na Europa, gente no velório dele, que era uma pessoa muito importante. Ele foi professor da família imperial, dos filhos da família imperial. Então, ou seja, ele é realmente cercado de pessoas com muita capacidade, e é interessante esse olhar, né, ter esse trabalho que você está realizando, Luciano, muito, muito importante. Se você precisar da gente aqui, eu acredito que a gente tem subsídios para você agregar no seu trabalho aí, pode contar com a gente. Agradeço, e já
já lá, desde o começo, a hora que você começou a falar, eu já falei, nossa, eu preciso trocar figurinhas com o Dawson. Já está intimada, um convite de intimação para participar do nosso encontro do pesquisador do Sudeste, aqui, que a gente vai realizar em breve. Já está aceito, já. Luciana, um último pedido. A maioria das pessoas que estão participando são de Minas, e aqui em Minas a gente não é muito divulgado o seu trabalho. Eu gostaria que você falasse dos seus 2 livros, que eles são maravilhosos demais, para a gente nem mencionar eles. Tá, eu vou falar sobre o primeiro. Esse aqui, na verdade, foi o resultado da minha primeira incursão acadêmica na vida e na obra do Álvares de Azevedo, que se chama O Álvares de Azevedo, poeta que não conheceu o amor, foi noivo da morte. E esse aqui é resultado do meu TCC. Nele eu abordo um pouquinho essa coisa de estudar a poesia do Álvares, né? Eu falo muito brevemente sobre a vida dele, porque o objetivo era fazer uma espécie de crítica sobre os poemas sobre amor e alguns poemas sobre a morte, né? Então esse daqui, na verdade, é um livro que está esgotado. Se achar, acha só no estante virtual, mas eu estou reescrevendo esse livro, e ele está ficando muito maior. Na verdade, nem é o mesmo livro, mas já é um livro novo, né, porque eu estou ampliando a minha pesquisa, estou incluindo muito mais coisa nesse trabalho, descobri, inclusive, alguns poemas inéditos que não foram publicados em nenhum outro livro de poesia, a não ser um que eu encontrei depois que eu tinha publicado esse livro, que foi nesse livro aqui, que é um livro que saiu inicialmente pela editora da Unicamp. Então, aqui tem alguns poemas do Álvares que o pesquisador encontrou e que não havia sido publicado em nenhum outro lugar. Ele encontrou, inclusive, na Biblioteca Nacional. Então, é muito legal, e eu estou trazendo toda essa parte dessa pesquisa desse livro aqui, do Péricles Eugênio, para o meu livro novo, que é uma reescrita, mas não é mais uma reescrita, sobre os poemas de amor e morte do Álvares. Eu tenho esse outro livro aqui, que é o Ad Infinitum, que é um requiem para Álvares de Azevedo e Ian Curtis, que eu escrevi com meu parceiro Arlindo Gonçalves, que ele é pesquisador de música de uma banda específica, uma banda inglesa, cujo vocalista se suicidou. Então, nós fizemos um encontro sobre essas duas pessoas, esses 2 poetas. Então, é como se fosse um encontro numa taverna do além. Então, eles se encontram nessa taverna, depois de mortos, os 2, e aí eles começam a falar sobre poesia, sobre música, sobre amor, sobre morte, sobre as coisas que eles escreveram, né? O Ian escreveu nas músicas e o Álvares escreveu nos poemas dele. E esse aqui, que é uma biografia romanceada. Então, é um livro que eu escrevi a vida toda do Álvares de Azevedo. Então, não só a vida do Álvares, mas a introdução do livro é para falar sobre os pais. Então, eu falo um pouquinho sobre como foi esse encontro do pai e da mãe do Álvares de Azevedo, porque, como tudo na vida dele, existe uma lenda, existe uma história que todo mundo conta, que o pai do Álvares de Azevedo pulava a janela do quarto da mãe do Álvares de Azevedo, uma coisa muito Romeu e Julieta, é muito divertido. Então, eu começo contando desse romance, como é que eles se casaram, onde eles se casaram, porque a igreja onde eles se casaram está aqui ainda em São Paulo. Então eu falo dessa igreja, e depois eu falo do nascimento do Álvares de Azevedo. Então eu traço tudo que aconteceu na vida dele como se fosse uma biografia. E o diferencial desse meu livro é que eu escrevi, depois de tanto pesquisar sobre o Álvares de Azevedo, sobre a obra, da vida dele, eu escrevi em primeira pessoa, como se fosse um diário dele.
Então, na verdade, quando você lê esse livro, é como se você estivesse lendo o diário do Álvares de Azevedo sobre a própria vida dele, né? Então, foi uma experiência muito interessante, porque eu consegui mergulhar na obra do Álvares para contar um pouquinho sobre a vida dele. E é isso. Acho que a gente passou do tempo, Luciana, né? lá no YouTube, a Thaís Freitas pergunta onde é a fossa ilíaca. Então, essa fossa ilíaca, na verdade, dizem que é onde fica o tumor que ele teria tido na fossa ilíaca. A fossa ilíaca é o osso que a gente tem aqui nas nádegas. E o tumor na fossa ilíaca seria uma apendicite, como se fosse uma apendicite. É o que a gente conhece hoje por apendicite. Naquela época, acho que não tinha. Eu nunca conversei com nenhum médico para saber sobre isso, mas eu acho que ainda não tinha essa nomenclatura de apêndice, apendicite. Mas eu conversei com uma pessoa que falou, mas esse tumor na fossa ilíaca era uma apendicite. Que aí, assim, até pode ser, né? Porque se ele caiu do cavalo, ele, sei lá, teve uma inflamação do apêndice, né? Poderia ter sido, que as pessoas falam, né? Estourou o apêndice e tal. Mas seria, em tese, isso. Só que eu nunca falei com nenhum médico para ter certeza disso, tá? Nós temos uma pergunta no chat. O Viller, você falar sobre o poema Se Eu Morresse Amanhã. Esse poema é um dos mais icônicos do Álvares de Azevedo e cada hora que eu começo a pesquisar alguma coisa eu descubro. Ontem mesmo eu comprei um livro e o livro ficou parado um tempão no correio e aí quando chegou é um livro muito interessante, inclusive, que fala de Minas, dos poetas de Minas. É uma pesquisa sobre os poetas de Minas, mas ele abrange um pouquinho essa coisa do arcadismo, do romantismo, e ele fala do Álvares de Azevedo, de alguns outros poetas, e inclusive do Álvares de Azevedo. E ontem eu descobri um livro, um poema, que é uma releitura desse poema, do Se Eu Morresse Amanhã. Então, não tem como parar de pesquisar e de descobrir coisas sobre o Álvares e sobre esse poema especificamente, que muita gente copiou, que muita gente fez releituras, que muita gente fez... copiou não foi a palavra, né? Se inspirou nesse poema para escrever sua própria obra e tal. E é um poema que não se tem a data, o Álvares não costumava escrever a data nos poemas dele, mas dizem que ele escreveu quando ele estava lá convalescendo, que ele estava doente em cima da cama, e é um poema que ele fala o tempo todo: se eu morresse amanhã, a minha mãe ia ficar muito triste, a minha irmã ia ficar muito triste, eu não alcançaria a glória que eu sonho para a minha vida. E aí dizem que é como se fosse assim uma espécie de testamento, né, uma despedida da vida, porque ele está dizendo assim: se eu morresse amanhã, nada do que eu sonhei para o meu futuro, na verdade, aconteceria. Mas ele estava muito errado, né? Porque ele realmente morreu e tudo que ele sonhou para a vida dele, tudo que ele idealizou, tudo que ele imaginou aconteceu, né? A gente está aqui, a obra dele sobreviveu, vai sobreviver por muito mais tempo, a gente continua estudando. E assim, eu acho muito bacana esse tipo de projeto. Eu participo de alguns projetos com escola, com biblioteca, e é muito legal ver crianças pequenas lendo os poemas do Álvares de Azevedo, porque isso significa que, enquanto as crianças estiverem se interessando pela obra do Álvares de Azevedo, ele vai continuar vivo, né? A obra dele vai continuar ecoando. Então, sei lá, eu acho isso muito, muito significativo. E o poema, como é um poema fúnebre, né? Porque ele fala muito da morte, do se eu morresse amanhã, ele repete o tempo inteiro, né? Se eu morresse amanhã, se eu morresse amanhã. Esse poema foi lido no enterro dele. Então, eu não me lembro agora exatamente quem foi que leu, não sei se foi o primo ou se foi um tio, mas foi alguém da família dele, teria lido esse poema durante o enterro dele. E aí deve ter sido muito emocionante, né? Obrigado, Luciano. O pessoal lá do YouTube está agradecendo, tá? Você. Eu agradeço, nossa, estou adorando falar. As perguntas são muito interessantes, tudo muito interessante.
Desculpa, eu escrevi lá embaixo, foi Joaquim Manuel de Macedo que leu, declamou o poema. Joaquim, né? Eu acho parente, primo, romancista, escritor da Moreninha. Da Moreninha, né? Foi casada com a prima do Álvares, né? Eu descobri um livro dele recentemente, e um livro muito interessante, e eu descobri um conto sobre... O conto, eu não vou lembrar o nome exato agora, mas é um conto que ele escreveu, e quando você lê, parece que ele está falando do Álvares de Azevedo. É muito divertido, porque ele vai narrando e falando assim, porque ele era muito inteligente, porque ele era muito bonito, porque as pessoas todas gostavam dele e tal. E você fala, nossa, mas ele está falando do Álvares. E ele era casado com a prima, né? Do primo e irmã do Álvares de Azevedo. Exatamente, isso aí. Itabori tinha um núcleo ali de intelectuais violentos. Tem vários. Se você for estudar os parentes do Álvares Azevedo, Macedo Soares, imenso. Quantidade. Nossa, trabalho para uma vida inteira. Mais alguma pergunta? Senão, nós podemos encerrar. Então, eu gostaria de agradecer. Foi muito prazeroso para mim falar com todos vocês. Nossa, adorei. Muito obrigada pelo convite. Quem quiser me procurar, o que eu mais gosto na vida é falar sobre Álvares de Azevedo. Nós que agradecemos a você, Luciana, a Dalson, a Eleidimar, a Isabela e a todos que acompanharam com nós essa live. Nós tivemos um problema, né, com a transmissão do YouTube, mas deu certo no final. E novas informações, vocês podem estar encaminhando e-mail para nós, ou entrar também pelo blog, nós disponibilizamos no chat o endereço do blog. Qualquer informação ou sugestão pode encaminhar para nós. Então, muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Boa noite.